Muito bem, então vamos lá falar sobre a doença malária. Que sintomas o indivíduo tem ao contrair malária, né? E quão grave pode ser? Bem, nós dividimos a malária em malária leve, a malária sem grandes problemas, né? E a malária grave. Aqui nós temos uma figura, está em espanhol, mas é fácil compreender, não é difícil não. Então você tem os sintomas aí, por exemplo, cefaleia, dor de cabeça, né? Você vai ter esse sintoma. Aí também nessa região nós podemos ter a malária cerebral com um quadro gravíssimo, que geralmente por causa de distúrbios muito sérios e irrecuperáveis, ou algumas vezes o indivíduo pode recuperar isso sem maiores sequelas. Mas a falciparum vai produzir uma malária grave, certo? Melhor, uma malária cerebral grave, devido à invasão de células do cérebro, né? Então, portanto, você tem um caso de malária grave causada por falciparum. Na pele, o que você tem é febre, calafrios, né, e icterícia. Então, como ocorre o ciclo no fígado, há um comprometimento hepático também. E a bilirrubina acaba sendo depositada na pele, deixando esse aspecto aí de pele amarelada, né? Você tem dores musculares, fadiga, convulsões, está afetando o cérebro, mas também está afetando os músculos, né? Essas descargas elétricas provocam contrações involuntárias da musculatura estriada esquelética, bem típica aí da convulsão. Nas articulações, você vai ter dor nas articulações. Você tem tosse seca, você pode ter um comprometimento grave também do sistema respiratório, né? Há relatos bem disso também da malária grave. Afetando o sistema digestório, você tem vômitos e náuseas, e fígado e baço pode ficar grande, como hepatoesplenomegalia, né? Aumento do volume do fígado e baço. Esses são os principais sintomas, né, que nós temos aí, tá bom? Lembrando que a febre é paroxística porque ela se repete a intervalos regulares, de 48 horas ou 72 horas, dependendo da malária que estamos falando, tá bom? Você contraiu, tem sintomas, tal, como é que a gente faz para entender agora a forma de transmissão? Quais são as formas de transmissão da malária? A principal forma é a forma vetorial, um inseto que vai picar o indivíduo, tá bom? Existem diferentes espécies que transmitem a malária. A principal espécie no Brasil, que está aqui, ó, nesse quadro, eu vou aumentar para você ver, é o Anopheles darlingi. Enquanto que na África chama Anopheles gambi, que é muito mais competente, né? Então você tem a distribuição global dos vetores aí, são vetores dominantes, aqueles que transmitem malária, né? E observe as regiões onde eles podem se encontrar. Mas é Anopheles, que é o gênero, e a principal espécie no Brasil é o Anopheles darlingi, mas podemos encontrar outras espécies aí, como Aquasales, Albimanus, cruzi, Bellator, né? Pseudopultipenis, enfim. Essas são todas espécies de Anopheles encontradas aí no nosso território, no Brasil. Não temos o gambi, se tivéssemos estaríamos enrolados, porque ela é muito mais competente na transmissão da malária do que o Anopheles darlingi, né? Na África, então, encontramos a principal espécie, que é a Anopheles gambi, mas acompanhado de outros, como arabienses, quadranulatus, sp, melas, meros, funestos, são todas espécies encontradas na África e na Ásia também, né? Essas formas elas podem ser encontradas também em outros locais. Mas na África as espécies são tipicamente essas aí. Então o vetor da malária é o Anopheles, conhecido como mosquito prego, né? Porque a posição dele parece inclinada, assim, né? Diferente de outras espécies. Vou mostrar aqui a figurinha para você ver que nós temos outras espécies que são de importância porque transmitem doença, como por exemplo o Aedes, né, que transmite aí 4 doenças importantes no Brasil, e temos o Culex, que transmite elefantíase. E aí no estudo comparativo dessas espécies, como a gente reconhece, por exemplo, os ovos, como eles são colocados, como que eles, com a aparência deles, né? Então primeiro aí a primeira parte da figura mostra a aparência dos ovos e como que eles ficam na água.
A posição da larva também, observe que tem uma diferença, né? A larva de Anopheles ela fica rente à superfície da água, o outro já tem uma estrutura que é uma espécie de respiradouro, né? Em contato direto com a água, poder respirar o oxigênio do ambiente. E observe que o que chama atenção aí é a forma em que o mosquito fica, né? Então, em Aedes e Culex, ele fica paralelo à pele, enquanto que o Anopheles assume uma postura diferente, mais inclinada, daí o nome de mosquito prego. Ok? Então, comparar para a gente entender. Além da transmissão vetorial, nós temos outras formas de transmissão, que é a transfusão de sangue, né? Por isso, quando se faz a doação de sangue, vai haver uma triagem e o enfermeiro vai perguntar se você já contraiu malária, assim como outras doenças também, certo? Se você já contraiu malária, é provável que o seu sangue será rejeitado. Pergunta-se depois, faz o exame para verificar, tá bom? Transplante de órgãos, obviamente, né? Sangue, órgãos, isso aí vai haver também a transmissão. E nós temos compartilhamento de seringas entre usuários de drogas, que pode também transmitir malária. Então, a principal forma é vetorial, mas outras também são possíveis, né? A transmissão materno-fetal, ela não é importante, mas há suspeita que ela também ocorra. Ok? Então, essas são as formas de transmissão da malária. Bem, como é que a gente diagnostica a doença? O diagnóstico principal é o parasitológico, no qual identificamos o protozoário conforme nós mostramos na figura anterior, mostrando a forma em anel, a forma esquizonte, né? A forma de gametócito, que é usada para identificar. Então, você tira uma gota do sangue do indivíduo e monta o esfregaço e cora com Giemsa, né? Que é o principal corante. Faz o esfregaço delgado, fino, cora e observa. Se nós encontrarmos diferentes formas lá, evolutivas, é possível diagnosticar qual é a espécie. Então, essa é uma maneira. A outra é gota espessa, né? Que você aumenta a chance de identificar, embora haja distorção, porque você tem que romper a imagem, retirar a hemoglobina, e aí os protozoários que estão dentro da célula, quando ficam fora, pode assumir alguma distorção e dificultar. Mas aqui, ó, nessa figura, mostra as vantagens e desvantagens, né? Essa é uma gota espessa, que você coleta uma quantidade maior de sangue, então há uma maior chance de você encontrar o protozoário, por isso tem alta sensibilidade. E o esfregaço, você diminui a chance, né? Portanto, diminui a sensibilidade, mas aumenta a especificidade, ou seja, é mais fácil você identificar as formas evolutivas, né, do protozoário do que na gota espessa. Okay? Então, mas os dois são utilizados. Embora seja usado corriqueiramente na prática, né, rotineira, na prática diária, existem outros que podem ser usados como teste imunológico, como o ELISA. Embora não dá para saber se o indivíduo tem uma infecção recente ou uma infecção passada, tá certo? Então, geralmente, para estudo epidemiológico é bom, mas na prática também não é usado, né, no cotidiano. PCR também é utilizado, mas, como se sabe, é uma técnica cara e, portanto, não é utilizada também, tá certo? Corriqueiramente, mas se tiver à disposição, pode ser usada para fazer o diagnóstico. Então, são esses 3 métodos diagnósticos que nós temos para a malária. Tratamento. Existe tratamento, e aí você já ouviu falar, né, nesse tempo agora, cloroquina e hidrocloroquina, que são medicamentos usados contra a malária. Nós temos um grande problema com o tratamento da malária, é o surgimento de cepas resistentes, né, dentro da espécie. Você tem cepas que são resistentes a muitos medicamentos. Então, de vários casos de cloroquina, do cloroquina que não serve para o tratamento da malária. No geral, o tratamento da malária ele é combinado, não se faz de modo isolado, só com o medicamento, exatamente com o risco, né, de surgir novas cepas que são resistentes. Desses medicamentos aí, são todos parentes, né, cloroquina, mefloquina, primaquina, eles são derivados do mesmo tipo de molécula e
e são usados combinados. Além desses, nós temos o artesunato e a artemisinina. Desses aí, o mais eficiente é a artemisinina, com baixa taxa, né, de resistência, embora já seja relatado também resistência à artemisinina. Mas esse é, sem dúvida, um dos mais importantes medicamentos, né? Ele foi descoberto por chineses, inclusive a cientista que ajudou, né, nas primeiras investigações sobre esse medicamento, ganhou o Nobel, acho que foi em 2018, se não estiver enganado, o Nobel em razão disso, né, uma chinesa. Então, o produto da farmacopeia chinesa é uma planta, né, Artemisia annua, foi retirado do princípio, hoje é um medicamento importantíssimo para o tratamento dessa importante endemia. Muito bem, além de tratamento, o que nós precisamos para encerrar quais são as medidas que eu vou usar para controlar, para diminuir a incidência dessa doença nas populações que estão sujeitas a essa infecção. Então, combate vetorial, uso de inseticidas, né? Sabemos que dentro do ambiente domiciliar e peridomiciliar é possível, quando se vai para uma floresta não é possível, né? As pessoas que moram próximo, dentro da mata, fica um negócio quase que impossível fazer. Mas aplica o inseticida no ambiente, dentro de casa, nos cortinados, nas paredes, né? Porque o inseto ele entra, pica as pessoas e ficam sobre a parede. Então, o inseticida estando na parede, ele vai provocar a morte do inseto. Embora eles observaram que alguns insetos eles conseguem entrar na casa, picar o indivíduo e ir para fora. Veja a estratégia, né? Então, usar telas nas janelas é fundamental, tá bom? Observe também que os insetos têm certos hábitos, eles costumam circular mais pela manhã ou final da tarde. Então, evitar sair esses horários, de que o mosquito está procurando o que comer, né? Então, evitar esses momentos assim também é uma maneira. Se tiver que sair, use roupas longas, certo? Cobrindo pernas e braços, principalmente as pernas, porque os insetos costumam picar esses locais, mas qualquer parte exposta está sujeita a ser picada pela fêmea, né? O mosquito é a fêmea do Anopheles. Então, use essa roupa. Se não usar roupas cobrindo todo o corpo, então use repelentes, né? Substâncias químicas que repelem o inseto, tá bom? Na África, tudo isso é muito complicado. Você tem uma questão cultural, né? A formação cultural da população. Você tem as dificuldades financeiras que são muito sérias. Então, colocar uma tela na janela, melhorar as condições de habitação, uso de inseticida. Por isso que tem as organizações não governamentais, a própria OMS, que tem feito um trabalho incrível, né, para diminuir a incidência dessa doença, tá certo? Mas não é fácil. E aí nós temos o tratamento dos doentes, né, que é uma outra forma de também diminuir a incidência. Então, esses aspectos aí, nessa figura, resume bem. A rede, que é o cortinado, que é usado, os inseticidas, né, as janelas fechadas ou telas nas janelas, para diminuir o risco de picada do inseto. Tá bom? Isso evita essa importante doença aí, matar tanta gente no mundo, tá certo? A gente se preocupa com o Covid, está preocupando, é importante, mas as populações pobres já são historicamente afetadas por várias doenças, muitas delas negligenciadas. Afeta só populações pobres, né? Não há um impacto na economia tão significativo como o Covid está provocando. Não menosprezando a infecção, que ela é muito séria também, tá bom? Mas é preciso lembrar que as populações pobres elas já são afetadas por diversas doenças há muito tempo. Beleza, então, pessoal? Nós então fechamos essa aula de malária, não é? Uma importante doença, e nós vamos organizar isso para que você assista isso em 3 aulas. Ok? Até a próxima. Tchau.